imenso prazer que apresentamos a versão preliminar do currículo de Sergipe referente ao ensino fundamental e educação infantil, fruto de uma colaboração institucional entre a Secretaria Estadual de Educação e as 75 secretarias municipais de educação. Este é o primeiro fruto deste imenso esforço de educadores da comunidade escolar de Sergipe, que agora é disponibilizado para toda a sociedade para apresentação de emendas, sugestões e observações. Participe desse marco importante da construção do processo educacional de Sergipe. Muito obrigado. Sergipe hoje possui 75 municípios, Nós estamos hoje representando esses municípios através da Undime. A Undime tem o seu coordenador estadual, o professor Adailson, que nos representam no grupo de trabalho. Nós temos articuladores que estão também constituindo, fazendo parte dessa equipe de trabalho, que foram indicados também pelos municípios. A gente tem essa parceria com a Secretaria de Estado. A gente às vezes escuta em alguns estados que não tem funcionado bem, mas graças a Deus em Sergipe, a parceria CED, a parceria Undime tem dado certo, tem se respeitado os espaços uns dos outros. Isso é importante a gente frisar, porque se está dando tão certo aqui é porque graças a Deus a gente soube falar a mesma língua. E é importante que a gente possa estar definindo isso aqui nesse momento. Olá a todos os gestores, professores, coordenadores, secretários de educação do estado de Sergipe. Neste momento, em nível nacional, nós estamos, os estados, os municípios, o governo federal, todos nós em regime de colaboração, estamos vivendo o grande desafio da discussão da BNCC, um pouco mais aprofundada, na direção, na perspectiva da elaboração dos currículos estaduais, Ou seja, os currículos de território. E aqui eu estou falando de Aracaju, dessa terra maravilhosa, para que a gente possa estar atentos aqui a todos os profissionais de educação, em todos os níveis de atuação da educação sergipana, para que possam estar colaborando neste momento super importante de lançamento da consulta pública do documento curricular de Sergipe. É um documento ainda em versão preliminar. Isso é muito importante, porque a Base Nacional Comum Curricular, nesse momento em Sergipe, assim como em todas as unidades federativas do Brasil, os profissionais, os redatores, as secretarias de educação no regime de colaboração, secretarias de Estado e secretarias municipais, tem os grupos de trabalho de redatores que partindo da produção dos currículos dos municípios, da análise dos currículos já existentes, isso é muito importante, que o documento curricular sergipano, essa versão preliminar, ele é uma construção a partir do que já existia de documentos curriculares em Sergipe. Então, esse documento, ele não inaugura um momento de currículo para os estados e municípios. Inaugura, sim, um documento curricular sergipano. Agora estamos na consulta pública, que é o momento em que vamos ampliar as contribuições dos professores do estado, que além dos colaboradores e redatores, nós sabemos que muitos professores ainda não puderam contribuir para a construção dessa versão preliminar, mas precisávamos ter um documento que servisse de insumo para essa ampliação, dessa discussão e dessa colaboração. Então, o professor hoje ele vai fazer toda a diferença e analisar com cuidado todas essas progressões que estão no documento, progressão cognitiva, socioemocional, para fazer com que as contribuições que vão ser dadas a partir de agora tenham essa mesma qualidade, pense nesse mesmo, que esteja articulada com as competências gerais da base e com que o documento do currículo sergipano traz. E todos os redatores tiveram cuidado de pensar em estruturar essas contribuições, não só para atender às especificidades do Estado, mas em pensar naquela educação integral, aquela em que desenvolve o aluno não só intelectualmente, mas também socioemocional. E aí, para isso, eles pensaram em princípios que nortearam todo esse trabalho. O princípio da equidade, da sustentabilidade, o princípio do respeito, da diferença, o respeito às diversidades, e aí a gente tem que fazer com que as contribuições que a partir de agora, dessa versão preliminar, atendam a esses mesmos princípios.
E aí nós precisamos que o professor analise com cuidado, que as redes reúnam as suas equipes para estudar esse documento preliminar e, se tiver qualquer outro ponto que não foi contemplado para atender às especificidades de uma determinada regional, de um determinado município, é a hora que nós precisamos da contribuição desses professores e chegar em um documento que sirva de insumo também para as políticas públicas de todas as redes, nas formações continuadas, que serão outras etapas, nas construções dos seus projetos políticos pedagógicos, e assim a gente trabalhar de forma colaborativa, em que Estado e município pense com o foco no aluno. A organização pedagógica na educação infantil, que parte dessa projeção do currículo sergipano, deve considerar a criança como um sujeito que nasce num contexto específico, em suas comunidades, né, com todo um conjunto de fenômenos que ela convive todos os dias, e que precisa conquistar o conhecimento que a faça ganhar condições de, estando em processo de desenvolvimento infantil, vivenciar na escola, na instituição de educação infantil, a brincadeira e a interação como dois grandes eixos de sua formação. Garantir a essa criança viver em sua integralidade a apropriação de conhecimentos organizados, né, e que ela precisa acessar a compreensão do mundo. Os desafios postos serão, com certeza, materializados no estado de Sergipe por professores extremamente competentes e capazes de tornar, não é, o espaço da escola de educação infantil como um espaço de direitos, um espaço de transformação, capaz de promover a criança como um sujeito no mundo, efetivamente se apropriando dos conhecimentos que ela encontra pelo mundo afora. Estamos trabalhando o currículo sergipano. A nossa etapa nessa construção é o ensino fundamental, anos iniciais, onde nós recebemos as crianças oriundas da etapa anterior, que é a educação infantil, que vem com a experiência no seu desenvolvimento de aprendizagem nos campos de aprendizagem. Esses campos de aprendizagens, elas interagem entre elas em saberes estabelecidos com o mundo, né, nas relações que lá são desenvolvidas, na brincadeira, na ludicidade, na música, na dança. Então, tudo isso desenvolve e estrutura a passagem dessa criança lá, desde dos primeiros anos, para o ensino fundamental, anos iniciais. Mas chegou no ensino fundamental, isso acaba? Não, de forma nenhuma. A criança continua nessa perspectiva de desenvolvimento, construindo, desenvolvendo todos os seus saberes através dos objetivos de aprendizagens, que desembocam em quê? Nas áreas de conhecimento, que é lá a matemática, o português, a ciência, a história, né? Só que nessa interação com essas áreas de conhecimento, a gente não pode romper com aquilo que foi construído anteriormente. A brincadeira, a ludicidade, a interação com essas áreas e com o outro devem ser ampliadas, devem ter continuidade. E é isso que vai levar o nosso aluno a ter a desenvoltura, a autonomia no seu desenvolvimento estudantil futuro, né? Então, a transição da educação infantil para o ensino fundamental deve ser de forma elaborada, construída, em cima dos saberes, das capacidades e da individualidade de cada indivíduo que vem lá da educação infantil. Estou coordenando a etapa de anos finais do ensino fundamental na construção do currículo sergipano.
Essa construção, esse desafio que envolve todo o território sergipano, envolve também professores que estão em sala de aula, que estão colaborando enquanto redatores na construção desse currículo. O momento da etapa do ensino fundamental, anos finais, é aquele momento que o estudante se encontra com as áreas de conhecimento. E nesse encontro ele percebe que todas as competências desenvolvidas inicialmente nos anos iniciais do ensino fundamental precisam ser aprofundadas porque elas vêm de maneira mais complexa. Ele encontra também, o nosso estudante encontra o professor especialista por área e essa área de conhecimento se materializa em cada componente curricular. O desafio está em fazer com que esse estudante se prepare para que a transição entre o ensino fundamental e o ensino médio seja de maneira muito mais salutar e tranquila, para que ele possa, no ensino médio, ser o protagonista da sua história de vida. Os anos finais, ele marca pela intensificação da aprendizagem nas áreas de conhecimento e nos componentes curriculares. Eu sou uma das redatoras do currículo do Estado na disciplina de artes. E, inicialmente, a gente queria deixar bem claro que a proposta do currículo é trabalhar em regime de colaboração. Nós não estamos nos dirigindo a um currículo rígido, um currículo que areste as propostas de todos os professores. A maior concentração está em nós trazermos para o currículo sergipano a cara do nosso Estado. Nós trabalharmos as nossas especificidades, nós trabalharmos a nossa contextualização enquanto Estado, enquanto parte integrante da federação, sabendo da importância que o nosso alunado, né, tem em conhecer a história do nosso Estado, em todos os sentidos. Em todas as disciplinas e especificamente na disciplina de artes, que é uma disciplina que emana criatividade, que emana história, que emana cultura. A nossa preocupação é justamente fazer com que o nosso alunado resgate essa cultura, traga para dentro da escola o que ele conhece da cultura de Sergipe. E nós trabalharmos no sentido de ampliarmos mais esse conhecimento para que o nosso alunado, quando for falar de Sergipe, for falar de uma forma barrista, porque nós precisamos dessa identidade cultural, nós precisamos dessa identidade regional. E o nosso currículo tem essa preocupação, né, preliminar, que é dar cara de Sergipe ao currículo sergipano. Meu nome é Alessandra, eu estou coordenadora pedagógica da Diretoria Regional de Educação 3, com sede em Itabaiana, né? Somos em 14 municípios e 40 escolas. Nós estamos fazendo um trabalho com relação à BNCC de mobilização dos nossos coordenadores pedagógicos e com os técnicos das 14 secretarias municipais de educação. Até o momento fizemos 8 encontros e esses encontros têm sido no sentido assim, de mobilizar as equipes para que estudem a BNCC e leve até as suas equipes diretivas também, né? A cada encontro nós traçamos uma linha de trabalho, deixamos atividades para o próximo encontro para que a gente sempre tenha, né, um foco para o próximo estudo. É necessário a participação de todos, e aí quando nós falamos todos, são todos que formam, né, toda a comunidade. E aí nós temos professores, nós temos alunos, nós temos todos os envolvidos nesse processo de construção. Então, haverá a questão da consulta pública, em que você pode contribuir para a formação humana, a formação matemática, a formação intelectual desse aluno sergipano. É importantíssimo a presença de vocês no sentido dessa contribuição, porque assim a gente vai ter um currículo realmente específico e ao mesmo tempo trazendo à tona todas as características relacionadas ao aluno sergipano. Obviamente que é pensar na BNCC, que nós temos lá a base, mas o currículo ele é bem mais amplo
em relação às especificidades do nosso estado. Então essa contribuição nós precisamos sim, para que juntos nós possamos construir um currículo que realmente tenha a característica do nosso estado. Eu queria falar um pouco sobre educação integral e as competências da BNCC e também do nosso currículo sergipano. Atualmente nós estamos vivendo um momento de transformação onde o nosso desafio é desenvolver o nosso estudante integralmente, não só na sua parte cognitiva, no seu intelectual, mas também nas suas emoções, na forma como ele se conhece, se percebe, na forma como esse aluno participa de atividades colaborativas e como ele se relaciona com o mundo exterior. Então, o currículo sergipano faz um convite a todos os professores, colocando a educação integral e o desenvolvimento das competências como um fundamento, uma base que vai nortear todo o trabalho das disciplinas, dos componentes curriculares no currículo de Sergipe. Então, essa educação que antes era focada no desenvolvimento cognitivo, ela passa a ser também focada no desenvolvimento das competências socioemocionais. A BNCC já trazia, em 2017, com a homologação, 10 competências que são fundamentais para nós desenvolvermos em todos os estudantes brasileiros essas competências. E agora, no currículo de Sergipe, a gente traz essas competências, também as competências socioemocionais, para reforçar essa ideia de que nós devemos desenvolver o nosso aluno integralmente. Então, faço um convite a todos, leiam, participem da consulta pública, contribuam e no chão da sala de aula, essa é a importância maior, esse trabalho de desenvolvimento da educação integral, ele deve sair do papel e se transformar numa realidade em todas as salas de aula de Sergipe. Então, queremos convidar a todos para participar desse processo. O Brasil é um país continental, um país historicamente marcado pela diversidade, pela diferença, e esse contexto exige que o país construa para si um referencial curricular para os seus mais de 5 mil municípios, suas 27 unidades federativas. Então é importante que os professores estejam atentos, participem desse debate, porque é fundamental que nesse projeto de nação, nesse projeto de Estado brasileiro, mas num projeto que deve dar conta da diferença, da diversidade, todos os professores, todos os educadores participem da construção desse documento nacional, desse documento estadual e a partir dele pense um currículo de sua escola. Então, com todas as críticas que a gente possa fazer a qualquer produção dessa natureza, é fundamental que essa crítica se dê com participação, com leitura, com análise. Então, a Base Nacional Comum Curricular e o documento estadual, dentro desse movimento, é fundamental para cada uma das nossas unidades escolares. É fundamental para o trabalho dos professores nas salas de aula, de modo que a gente tenha uma referência de um projeto de Estado, de um projeto de sociedade, de um projeto de nação. Então, eu não tenho a menor dúvida que é uma oportunidade para que as comunidades escolares pensem seus projetos políticos, né, escolares, e pensem também o projeto de sujeito que deseja construir. Construir para o presente e construir para o futuro de cada uma das nossas cidades, do Estado e do Brasil. Olá, meu nome é Ana Lúcia Lima Murici, sou diretora do Departamento de Educação, aqui da Secretaria de Estado da Educação, e integro a coordenação estadual da construção coletiva do currículo de Sergipe. Esse é um momento histórico para Sergipe. Nós, educadores, estamos assim muito felizes em podermos participar da construção de um documento que vai dar a identidade de Sergipe. É o primeiro currículo em que a gente constrói um regime de colaboração, contando com 75 municípios. E o primeiro momento, nesse processo de construção, com os redatores, com os colaboradores, com os articuladores dos municípios, com as demais coordenadoras, tanto da educação infantil como também do ensino fundamental, nós nos deparamos com a seguinte reflexão: qual é o cidadão que nós queremos formar? Contribuir para a formação, entregar para a sociedade. E aí é unânime a voz em que a gente tem que trabalhar para a gente desenvolver um cidadão crítico, ético, participativo, protagonista. Então, todo o currículo de Sergipe está sendo pensado nessa perspectiva. E aí, quais são os princípios que balizam todo o currículo? Nós, então, elegemos 7 princípios.
o respeito à diferença, a equidade, a sustentabilidade, criatividade, criticidade, autonomia, todos esses princípios juntamente com a colaboração para poder a gente desenvolver a educação integral que a gente quer. Então, nesse momento, a gente está lançando a versão preliminar do currículo de Sergipe. E a gente está aqui para convidar você, professor, você, diretor, você, gestor escolar, para vocês participarem desse momento. Reúna os seus pares nas escolas. Vamos ter uma contribuição qualificada para esse momento. Nós precisamos da contribuição de vocês e queremos aprender com vocês. Muito obrigada!